Bom, pessoal, aí nós temos uma matéria do jornal o Globo. Árabes usam o trunfo, petróleo é racionado. Aí tem vários pontos, várias matérias na capa do jornal O Globo de 1973. Olha lá, Estados Unidos e o RSS discutem planos para cessar fogo. É naquele período lá do SALT 1 e SALT 2, né? Luta equilibrada na Síria e na Península de Sinai. Lembrem-se que é nesse período da década de 60 e 70 que houve diversos confrontos entre palestinos e israelenses. Além disso, outros povos da Arábia vão discutir o posicionamento de Israel frente àquele processo de expansão territorial dos israelenses na Arábia. A Península de Sinai vai ser ocupada, a faixa de Gaza e territórios da, então, conhecida Palestina. Turma, então nessa matéria aí de capa mostra um jogo de países da Arábia para racionar o petróleo, uma ação estratégica frente à manipulação dos cartéis que existiam na época sobre o petróleo, cartéis da Europa, empresas dos Estados Unidos, que controlavam a distribuição e produção do petróleo. Bom, essa primeira imagem retrata muito bem o que ocorreu em 1973, com o chamado primeiro choque do petróleo, ou a primeira crise do petróleo, na década de 70. A década de 70 foi muito conturbada, mas o petróleo vai gerar crise mundial 2 vezes na década de 70. Então é interessante entender que muitos dos conflitos que estavam ocorrendo naquele momento, na década de 70, principalmente na região da Arábia, são conflitos relacionados ao petróleo. Então, esses conflitos estão interligados. Nesta imagem, um posto norte-americano, onde as bombas da Shell não estão ativadas. Nessa fotografia, uma grande placa mostrando que as bombas estão fechadas, né? O posto está fechado. Por quê? Não há combustível devido a uma recessão neste período da produção de petróleo. Vamos lá. Nesta imagem também mostra aí a própria marca Shell, um dos postos de gasolina aí que sobreviveram. Outros postos não sobreviveram, já não existe mais, como por exemplo o Texaco. Mas o posto Shell ainda sobrevive, mas e era um grande distribuidor de combustível naquela época nos Estados Unidos. O mercado mundial de petróleo era controlado por grandes empresas, como eu disse, estadunidenses e empresas europeias, criando assim um grande cartel. Isso até 1950, 1960, essas empresas ainda muito fortes, até que no final da década de 60, essas empresas vão perder essa autonomia e essa manipulação do controle do mercado do petróleo. Por quê? Como que elas vão perder esse controle? Ora, após a Primeira Guerra Mundial, nós sabemos muito bem que o antigo Império Turco-Otomano vai ser desmembrado, e assim, o mapa que nós entendemos hoje como o Oriente Médio é um mapa que vem desde este período, do fim da Primeira Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, ainda esse mapa vai ser alterado com a criação do Estado de Israel, né? Há uma política de independência desses territórios da Arábia com o fim do Império Turco-Otomano. Então, esses países vão se estruturando, se consolidando e criando estratégias para se manter neste novo mundo, criando instrumentos para ganharem mais autonomia, credibilidade e respeito no cenário internacional. E esses países do Oriente Médio eram produtores de petróleo. No entanto, empresas europeias e norte-americanas estavam sob o controle deste petróleo dentro do Oriente Médio. Ou seja,
90% ou até mais de 90% da produção petrolífera, aproximadamente aí na década de 70, estava sob o controle dessas companhias, como, por exemplo, a Texaco, como, por exemplo, a Royal Shell, como, por exemplo, a Mobil, enfim, 7 grandes empresas que controlavam 90% da produção e distribuição do petróleo no mundo. Eram conhecidas até como 7 irmãs. Para acabar com esse monopólio, ou melhor, para reduzir este poder das 7 irmãs, os países produtores de petróleo da Arábia, eles decidem unir forças. Mas não só os da Arábia. No final das contas, vários países que são produtores de petróleo decidem, então, unir forças para romper com este cartel das chamadas 7 irmãs. Assim, pessoal, é criado a OPEP, essa organização dos países exportadores de petróleo, foi criada justamente para isso, para tentar equilibrar essas contas e, ao mesmo tempo, combater, né, este cartel das 7 irmãs. Ora, outra questão que é interessante é para combater também, pessoal, aquele antigo imperialismo europeu, antigo imperialismo norte-americano, sendo que essas 7 irmãs estavam dentro destes países, né? Então, olha só, você não tem uma Holanda petrolífera, mas você tem uma empresa holandesa produzindo e exportando petróleo em território que não é dela. Então, esses países vão falar, olha, vamos nacionalizar essas empresas, nós vamos nacionalizar o petróleo. A OPEP serve para isso, para combater, então, essa exploração, vamos dizer assim. Bom, em 1960, nasce, então, a OPEP. Ao fundo do nosso slide, pessoal, nós temos aí o símbolo, a bandeira da OPEP. No seu grupo primário eram Venezuela, Arábia Saudita, o Irã e o Iraque e o Kuwait. Então, estes países formam o primeiro grupo da OPEP. Hoje, a OPEP possui 15 representantes, mas existem outros países que vão participar da OPEP hoje em dia. O objetivo, então, dessa organização era aumentar os ganhos com petróleo. Esses países pensavam em aumentar seus ganhos, se desenvolverem, a partir de uma coordenação e unificação da política de petróleo em seus países. E garantir uma estabilidade no mercado internacional do petróleo. O reflexo da criação da OPEP vai ser a baixa dos preços, a redução do preço do petróleo. Ok? Aqui, neste mapa, nós encontramos hoje os países que fazem parte, que são membros da OPEP, dessa organização. Então, Equador, Venezuela, a Argélia, a Líbia, a Nigéria, a Angola, a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait, o Catar, a Indonésia faz parte da OPEP, o Emirados Árabes, enfim. Na verdade, destes territórios, na Arábia, pessoal, os mais importantes exportadores da época eram Irã e Iraque, ok? Em contrapartida, a maior fonte de petróleo no mundo era da Venezuela. E aqui, nesta imagem, a reunião da cúpula da OPEP, que foi realizada em Viena em 2019, agora, no ano passado. Vamos então para o cenário dessa primeira crise, né? Como que isso se desencadeou? Com a criação da OPEP, ora, essas empresas, elas vão perdendo espaço, vão perdendo poder. Em 73, ocorreu uma guerra no território árabe entre Israel e países como o Egito, a Síria e os palestinos, que não se configuravam como um país, mas como uma nação, até hoje é assim, mas o território da Palestina também vai se juntar junto aos egípcios e os sírios para um confronto contra Israel. Bom, esse confronto ocorre num período do calendário judaico conhecido como Yom Kippur, uma data comemorativa do calendário judaico. E por isso mesmo, a guerra vai ser conhecida como a Guerra do Yom Kippur.
Ora, essa guerra ocorre devido a ações de israelenses em uma guerra anterior. Uma guerra que foi desencadeada em 1967. Então, há 6 anos antes. Israel amplia o seu território em 1967, conquista isso de maneira rápida e com muito derramamento de sangue. E assim, em 1973, uma outra guerra se desencadeará. Essa guerra era para tentar reconquistar os territórios ocupados anteriormente, em 1967, por parte de Israel. Mas essas tropas do Egito, da Síria e da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, essa união, né, de tropas, vai então invadir o território, até então ocupado por Israel, mas eles fracassam. Eles não conseguem aquilo que eles almejavam. Israel vai ser apoiada pelos Estados Unidos, vai ser apoiada por alguns países da Europa, e assim os países árabes começam a pressionar os Estados Unidos e a Europa por apoiar Israel neste conflito. Principalmente esses países que eram exportadores de petróleo. Esses países que faziam parte da OPEP. Então, Arábia Saudita, Irã, Iraque, vão começar a pressionar, dizendo que os Estados Unidos e os países que estavam apoiando Israel neste conflito não deveriam apoiar porque o conflito não era deles. Essa pressão, ela foi tamanha que os países da Arábia vão criar estratégias para mostrar que eles estavam falando sério quando pediram para os Estados Unidos e a Europa não se posicionar neste conflito. Bom, os territórios que foram ocupados lá por Israel em 67 que a Síria e o Egito e os palestinos queriam tomar novamente, eram esses territórios aí. Então nós temos aí o primeiro mapa do seu lado esquerdo, a região de Golã, que foi ocupado pelos israelenses. Estava sendo disputado novamente. Abaixo, a faixa de Gaza, até hoje motivos de conflito entre palestinos e israelenses. Ao centro, nós temos a Península do Sinai, um território que é egípcio e na época tinha sido conquistado por Israel. E por fim, um território da Palestina, ok? Consequências dessa guerra do Yom Kippur e deste envolvimento, apoio dos Estados Unidos e países da Europa a Israel. Ora, com a pressão que os países árabes fizeram, eles criaram uma estratégia de embargo total do petróleo pela OPEP aos países Estados Unidos e Holanda. Porque eles apoiaram Israel, já que eles pediram, pressionaram, falando para eles não apoiarem, eles continuaram a apoiar. Bom, a OPEP vai criar então este embargo. Não vamos exportar petróleo para essas duas nações. Existe uma segunda consequência. A OPEP também vai reduzir a produção de petróleo em 25%. Assim, os preços dos barris de petróleo naquela época quadriplicaram. Olha só, os preços quadriplicaram pela redução do produto. Se o produto fica mais escasso, é claro, precisava daquela produção ampliada, é claro que o barril vai subir. Foi a maior crise do petróleo mundial até então e afeta a economia mundial. Olha, no final de 1973, início de 1974, para vocês terem uma ideia, o preço do petróleo aumentou 400%, ou seja, quadriplicou. No Brasil, essa crise do petróleo resultou no fim do chamado milagre econômico da ditadura militar. Ao lado aí, pessoal, uma imagem de capa da revista Veja da época. Petróleo, uma arma decisiva na guerra. E aí, homens árabes com bombas, né, de combustível nas mãos, como se fosse uma arma, né? Então, o petróleo se tornou, de fato, uma arma decisiva nesta guerra do mundo árabe. Aqui, uma charge e um árabe, um sultão, apontando, né, uma bomba de combustível para líderes
de países imperialistas. Então, aqui um quadro básico e rápido sobre essa crise do petróleo de 1973. Como eu disse, as razões encontram-se no conflito de Yom Kippur, conflito árabe-israelense, o suporte ocidental a Israel e a concentração do poder energético na mão dos árabes. A repercussão vai ser a crise, né, dos preços, a inflação, os chamados petrodólares, né, que seria o petróleo é uma arma de fato, é uma arma financeira, né, e a redução do crescimento econômico dos países, como por exemplo o Brasil vai entrar em crise, um fim do milagre econômico. Mas esse fim do milagre econômico no país gerou uma questão interessante, a produção de um combustível no país que vinha da cana-de-açúcar, o álcool. Então, o início da produção do álcool e a popularização, né, dessa produção do álcool enquanto combustível se dará com a crise do petróleo. É uma saída que o Brasil encontra para reduzir ou amenizar o cenário. Bom, ainda na década de 70, pessoal, houve uma segunda crise do petróleo, a de 1979. Então, nós falamos a de 73, agora a segunda crise. Nessa segunda crise do petróleo, nós temos aí alguns conflitos que deveremos compreender com mais efetividade para entender essa crise. Bom, o primeiro conflito, a Revolução Islâmica Fundamentalista do Irã. Essa Revolução Islâmica vai, portanto, afetar a lógica de organização do país, do Irã. O Irã, um dos grandes exportadores de petróleo da época. Essa Revolução Iraniana, então, vai trazer transformações na política do Irã. Vai ser proclamado uma república no Irã nessa época. E isso afeta a produção do petróleo. Afeta a produção porque o Irã, primeiro, está passando por um momento de conturbação, né? Manifestações civis, mudança política. Então, isso acaba afetando, né, a parte econômica. Em segundo ponto, essas mudanças trazem também mudanças na produção do petróleo. Então, isso acaba refletindo diretamente no cenário internacional. Aliado ao fator dessa Revolução Iraniana, há também um conflito posterior à Revolução com o Iraque. O Iraque entra em conflito com o Irã. E se desencadeia uma guerra que, a primeiro momento, eles achavam que ia ser rápida, mas ela demorou muito tempo. Ela demorou aí por volta de 7 anos. Então, uma guerra entre o Irã e o Iraque. Então, isso desestrutura a produção e o escoamento do petróleo para o mundo, gerando, assim, uma nova crise. Isso reduzirá a oferta de combustível no mundo, aumentando novamente os preços dos barris de petróleo. Pessoal, nesta imagem, ao fundo, uma fotografia nos Estados Unidos de uma fila de carros para abastecer em um posto. As pessoas enfrentaram dificuldades, porque o combustível chegava e acabava rapidamente. Esses combustíveis fósseis era a única fonte, né? Nos Estados Unidos, o álcool não é consumido, então os carros não são flex, né? Ou movidos a álcool, e sim somente a gasolina. E uma outra questão, década de 70, então você quer ter um carro próprio, você precisa de ter um automóvel, você almeja pelo sonho americano, pelo American Way of Life ainda existente, ter um automóvel. Hoje, o cenário é um pouco diferente, né, pessoal? Nós temos carros híbridos, carros elétricos, mas também há um incentivo à utilização de transportes públicos. Então, o cenário hoje é um pouco diferente. Mas imagina naquela época, hein? E aí, para a gente entender mais essa crise de 79, eu queria falar sobre a Revolução Iraniana. Preste atenção, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. E as peças se movem na Arábia para ver quem dá o checkmate. Eu falo que é como se fosse um jogo de xadrez, porque essas peças são movidas não só por países do Oriente Médio, mas também por países da Europa, os Estados Unidos
Então, nesse jogo de xadrez, você tem que pensar muito bem em qual peça mexer, qual peça você vai utilizar e qual você vai mover dentro do tabuleiro de xadrez. Assim, a Revolução Iraniana trouxe uma mudança nesse jogo de xadrez. Olha essa fotografia, uma fotografia de 79, na cidade do Teherã, numa esplanada ali, num largo, né, do centro da cidade do Teherã, onde as pessoas se mobilizaram, iniciando aí a chamada Revolução Iraniana. Aí, na imagem de fundo, as pessoas pousam para a foto, né? E à frente, um homem segurando um cartaz que tem a pintura aí, o desenho de um senhor. Essa personalidade, esse senhor, vai ser muito importante após a Revolução Iraniana. Mas antes de falar dele, vamos tentar entender o contexto do Irã para saber o porquê que essa revolução ocorreu. Até 1953, pessoal, o Irã era uma espécie de monarquia parlamentar, vamos dizer assim. Existia o rei do Irã, que tem o título de Shah, tá? Rei lá significa Shah. Ele tinha um poder, mas o poder não era absoluto, não era amplo. Existia um poder que era distribuído entre órgãos que eram ocupados por representantes do povo, como, por exemplo, um parlamento. Até 1953 funcionava muito bem. E o Irã tinha uma relação íntima com os países da Europa e com os Estados Unidos. Uma relação diplomática para até mesmo a venda do petróleo. Em 53, uma empresa britânica de petróleo ali no Irã vai ser nacionalizada. Após a nacionalização dessa empresa britânica, os países europeus e os Estados Unidos começam a questionar o posicionamento do Irã e até mesmo questionar essa nacionalização das empresas. Em 53. Olha só, hein? Antes mesmo da criação da OPEP, presta atenção. E alguns representantes que tinham sido eleitos no país foram destituídos nessa época da nacionalização, porque a nacionalização foi feita justamente por esses representantes. Então eles foram destituídos do poder, foram retirados do poder a partir de uma interferência de países imperialistas no governo do Irã, dando assim amplos poderes ao Shah. Beleza? Então o Shah, a partir de 53, ele era como se fosse um monarca absolutista, tinha amplos poderes. Amplos poderes devido a esse golpe que ocorre. Ok, então agora o Shah, esse monarca absolutista, vai reinar até 1979. Por quê, pessoal? Porque em 79 ocorre a chamada Revolução Iraniana. O Shah, naquele momento, era Reza Pahlavi. Pahlavi, ele era rei desde a década de 40. Ele vai suceder o trono do seu pai e, a partir da década de 40, ele começa, então, a reinar. Em todo este período, principalmente após ele ter ganhado amplos poderes em 53, o Pahlavi tinha uma relação amistosa com o Ocidente, com os países ocidentais. E o governo de Pahlavi era autoritário. Ora, ele era um monarca absolutista, era um governo autoritário. E, ao mesmo tempo, disposto a mudar a cultura iraniana, disposto a modernizar o país, disposto a trazer transformações culturais, implementando costumes ocidentais. Isso vai, aos poucos, trazendo uma insatisfação geral. Jovens iranianos vão começar a questionar essa ocidentalização do Irã, ao passo que também setores religiosos conservadores, né, também começam a questionar essa ocidentalização, essa subordinação aos países do Ocidente. A maioria da população iraniana, pessoal, era de origem xiita, e eles não queriam perder os seus costumes, não gostariam de se ocidentalizar. Então tudo estava sendo alterado de uma maneira muito rápida
a partir de 53? As vestimentas mudaram, ritos mudaram, a cultura do consumismo vai começar a ser implementada. E outra, com a grande produção do petróleo, como o Irã era um grande produtor de petróleo, começa a desenvolver um certo desequilíbrio social, porque poucos vão ficar com muito e muitos com pouco. Há avanços na desigualdade social do Irã nesta época. Então, em 79, um grupo de estudantes começam a questionar o poder de Palese. Muitos deles ligados à esquerda. E esse levante começa, então, a tomar as ruas do Teherã. No entanto, esses jovens estudantes ligados à esquerda vão ser engolfados pelos líderes religiosos xiitas conhecidos como Ayatollahs. Como assim engolfados, né? O movimento ele vai mudar de rumo. Enquanto ele começa com esse levante de jovens, ele vai depois ser liderado pelos religiosos. Então, antes era liderado por jovens, agora é liderado pelo clero, que tinha também interesses de acabar com o poder do rei, interesses de mudar aquele cenário. Então, existiam ideias que eram similares entre um clero xiita e os estudantes de esquerda. Ok? Mas, é claro, o poder, a retórica e o alcance do clero era muito maior. Então, esses Ayatollahs xiitas vão tomar frente do levante, né? Os Ayatollahs seriam essas lideranças religiosas, são lideranças religiosas xiitas. Dentre esses Ayatollahs, nós destacamos o Khomeini. Khomeini era um grande Ayatollah, tinha uma repercussão, ele repercutia muito bem, a imagem dele, né, repercutia muito bem, ele falava muito bem, apresentava com clareza as propostas de mudança. E assim, essas forças leais ao Ayatollah Khomeini e aos outros Ayatollahs vão depor o governo do Shah e criar, então, o primeiro governo xiita da história, proclamando assim, após a sua derrubada em 1979, uma república islâmica do Irã, com o fim desta monarquia e o início, então, de um governo que é controlado por esse Ayatollah, o Khomeini. Para vocês terem ideia, quando ele toma o poder, que é aquele homem barbudo da primeira imagem, há uma invasão de iranianos na embaixada dos Estados Unidos no Teherã, que é a capital do Irã, de militares iranianos, civis iranianos, mas esses militares vão invadir a embaixada e tomar como refém os 50 estadunidenses ali na embaixada. E eles vão ficar ali na embaixada como reféns durante um ano. Depois de muita conversa e muita discussão, eles vão ser soltos, tá? Mas eu vou mostrar como que muitos desses reféns foram soltos. Ao fundo, o rei, o Shah, que foi destronado com a Revolução Iraniana. E aqui ao fundo, o Khomeini, esse grande Ayatollah, líder xiita dessa república. Quando ela é implementada, o governo vai nascer um pouco enfraquecido politicamente. Há uma grande repressão da oposição interna ao Ayatollah, gerando-se uma guerra civil. Essa guerra civil vai durar aí aproximadamente 2 anos. Há também no campo internacional uma hostilidade ao Irã. Estados Unidos, o RSS, vão contra a proclamação dessa república. O próprio Jimmy Carter, que era presidente norte-americano na época, vai empregar um tanto de medidas para reduzir esse contato com o Irã, principalmente porque existiam 50 civis norte-americanos reféns na embaixada dos Estados Unidos lá no Teherã. Vai suspender uma ajuda financeira que os Estados Unidos dava ao Irã. Vai congelar todos os bens iranianos nos Estados Unidos. Vai romper relações diplomáticas com o Irã de maneira efetiva nessa época. Mas essas medidas não surtiram muito efeito, tá, pessoal, no Irã. Ainda assim,
o Irã vai conseguir se manter mesmo com esse momento um tanto quanto caótico do início. Além disso, existem populações vizinhas que temem a revolução que acontece no Irã, ou seja, povos vizinhos, países vizinhos ao Irã, temem que isso possa ocorrer nos seus países também. Revoluções do mesmo caráter possam ocorrer. E assim, alguns países vizinhos ao Irã começam a cortar relações com o Irã. Por exemplo, o Iraque era um país que tinha medo dessa possível revolução que também poderia ocorrer no território iraquiano e corta relações. Então, aí há um início de um certo isolamento do Irã, ok? Politicamente, no cenário internacional. Aqui, na embaixada norte-americana, civis que invadiram a embaixada, queimando a bandeira dos Estados Unidos. Essa imagem foi novamente replicada, ou melhor, esse ato foi novamente replicado agora, no início de 2020. Bom, após essa revolução iraniana, como eu disse, o Iraque ele se amedronta, né? Olha, pode acontecer a mesma coisa comigo. Em 1979, o grande líder Saddam Hussein, no Iraque, ele toma o poder. E a partir do momento que ele toma o poder, e após essa revolução no Irã, ele já começa a articular o exército iraquiano para combater o Irã como uma possível ameaça ao desequilíbrio do Oriente Médio. Essa guerra entre o Irã e o Iraque vai durar aí aproximadamente 7, 8 anos, de 1980 a 1988. Sendo as causas o temor, a revolução semelhante que aconteceu ali no Irã. No Iraque, 60% da população era xiita, então poderia acontecer de fato. E outra questão é o controle do território do Shah al-Arab, que seria a única saída marítima que o Iraque tinha ali no território do Golfo Pérsico, que eu vou mostrar para vocês no mapa. E esse território ele vai ser disputado entre o Irã e o Iraque. Olha só no mapa, lá embaixo, lá na parte do mar, lá do Golfo Pérsico, nós temos então a saída do Shah al-Arab. Bom, o Iraque começa a invadir o território iraniano na guerra. Isso é uma fotografia de momentos da guerra, de momentos do conflito. O Iraque ele tem um apoio, tá, dos Estados Unidos, um apoio indireto para combater o Irã. E, a primeiro momento, o Iraque ele tem certas vantagens. No entanto, o Irã começa a também tomar frente do conflito e ter algumas vitórias significativas. E assim, a guerra ela vai ficando mais equilibrada e vai se alongando até 88. Em 88, firmam um acordo de paz, sem vitoriosos, com aproximadamente 1 milhão de mortos no total. Esse fim da guerra entre o Irã e o Iraque vai decretar um isolamento do Irã na região, porque não só o Iraque, mas a Arábia Saudita, outros países ali, vão também se afastar do Irã, romper relações com o Irã com medo dessa revolução, com medo de possíveis mudanças em governos no Oriente Médio. Ok? Agora, esse episódio aqui é interessantíssimo, porque no meio do conflito entre o Irã e o Iraque, em 86, quase no final do conflito, 2 jornais norte-americanos, o The New York Times e o Washington Post, eles vão denunciar a venda de armas dos Estados Unidos para o governo iraniano, na troca de libertação de reféns que o Irã tinha. Os Estados Unidos, então, vai negociar armas com o Irã na troca. No entanto, os Estados Unidos apoiavam o Iraque no conflito. Olha que contradição. Isso aí vai ser escancarado pelos jornais. E começa-se, então, a criar uma investigação contra o governo norte-americano. Para vocês terem ideia, além dessa troca, o dinheiro das transações das armas e tudo mais, ele era desviado ilegalmente para os chamados Contras. Contras, pessoal, era um grupo direitista da Nicarágua que lutava ali no seu território para a derrubada do governo e a tomada do governo da Nicarágua por um golpe. Na época,
Ronald Reagan, que era o presidente norte-americano, seu segundo mandato, nas suas declarações parece que ele sabia de tudo isso. Era com aval do Ronald Reagan. E assim o seu governo, é claro, vai ser abalado. É apresentado até no Congresso um processo de impeachment. Então houve uma investigação grande. Existe um cara chamado Oliver North, que era responsável pela venda de armas do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, um militar, e ele vai ser o principal responsável nessa denúncia, né, nessas vendas de armas para o governo iraniano. Aí a imagem ao fundo é a imagem de Oliver North dando depoimento, levantando a mão, fez juramento que não iria mentir, dando um depoimento sobre o caso escândalo Irã-Contras, ok? No final das contas, pessoal, mesmo com o governo abalado, o processo de impeachment vai ser engavetado e eles não conseguiram dizer se de fato isso era verdadeiro ou não. E por fim, a Guerra do Golfo, de 1991. O Iraque ficou endividado devido àquela longa guerra e o Iraque começa a questionar algumas ações do Kuwait, país criado com interesses colonialistas, o Iraque dizia. Como assim? Olha, o Kuwait, ele era muito subordinado aos países imperialistas. Até mesmo porque ele pertencia à OPEP e contra aquilo que tinha sido estabelecido pela OPEP, estava vendendo barris de petróleo mais barato que o normal, causando queda no preço do petróleo. A partir dessas alegações, o Iraque diz que o Kuwait não podia existir e iria tomar o território do Kuwait. O território do Kuwait deveria ser iraquiano. Em agosto de 1990, o Iraque invade o Kuwait. Nesse processo de invasão, os Estados Unidos conclamam o mundo para empenhar uma tarefa para a libertação do Kuwait, para manutenção, né, claro, também do preço do petróleo mais barato. Aqui nós encontramos o Kuwait, né, ao sul do Iraque. E a ONU, pessoal, ela vai também discutir, né, se há necessidade de uma intervenção internacional nesse conflito ou não. E ela aprova essa intervenção. A ONU pede ao Iraque para se retirar do Kuwait, endossando uma possível invasão. O Kuwait não retira. Os Estados Unidos vai começar a embargar economicamente o Iraque, outros países também. Mesmo com esse embargo, o Iraque não sai e assim eles vão invadir o território do Iraque. Uma tropa liderada pelos Estados Unidos, numa operação chamada Operação Tempestade do Deserto, um confronto até mesmo desleal, porque a tecnologia utilizada pelas tropas da ONU, vamos dizer assim, era muito mais sofisticada que a iraquiana. O Iraque vai ser derrotado por essa coalizão internacional, mesmo apoiado, o Iraque sendo apoiado pelo Iêmen, pela Jordânia, o Iraque foi apoiado na época pela OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, que era controlada pelo Yasser Arafat. Mesmo com esse apoio, eles não vão conseguir a vitória. E o Saddam Hussein, ele vai ser mantido no poder, aí você pensa, né, ué, mas já que consegue a vitória, por que o Saddam Hussein vai ser mantido, né? Ele que começou tudo, ele que invadiu o Kuwait e tudo mais. Mas ele é mantido porque melhor o Saddam Hussein do que xiitas no Iraque. Porque o Saddam Hussein, pelo menos, sendo mantido no Iraque, ele vai impedir uma revolta xiita aos moldes iranianos. Os Estados Unidos, ele vai começar a se esforçar mais ali no Oriente Médio para criar acordo de paz entre judeus e palestinos, vão envolver em outras causas ali. E uma consequência da Guerra do Golfo vai ser cidades arrasadas, principalmente Bagdá, que é a capital do Iraque, instalações de petróleo destruídas no Kuwait, destruídas no Iraque, e essa destruição fez com que a fumaça e o derramamento de petróleo no mar causasse um desastre ambiental sem precedentes na região. Agora, por que os Estados Unidos ele se empenha, né, ali na região? Todo mundo sabe que Israel era um país que era aliado dos Estados Unidos. E foi nessa época da década de 90 que o presidente Clinton dos Estados Unidos tenta criar um acordo de paz. Um acordo de paz entre o primeiro-ministro de Israel e
o Yasser Arafat, que era líder do povo palestino, né, da OLP. Eles acabam entrando em um certo acordo de paz. Um acordo de paz muito frágil, que na verdade não durou muito tempo. Mas esse acordo foi orquestrado pelos Estados Unidos, pelo presidente Clinton. Aí nessa charge mostra, de um lado, o Yasser Arafat e do outro, o primeiro-ministro de Israel. E olha, eles estão ligados por um dedinho. Então, que paz é essa, né? Uma paz bem tênue. Pessoal, eu fecho o nosso conteúdo aqui. Obrigado por ter nos acompanhado e até um próximo encontro. Tchau!